Graças a Deus. Boa tarde. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus. Uma boa tarde para você também que nos acompanha de casa, que acompanha essa transmissão. Que o Deus Todo-Poderoso, que se faz presente nesse lugar, nesse santuário, alcance você também nessa tarde. E toda vez que nós passamos por dificuldades, toda vez que nós passamos por situações contrárias, é Deus nos dando a oportunidade de crescermos um pouco mais. Amém? Vamos entrar na presença de Deus cada vez que a minha fé é provada. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. E eu creio, meu Deus, é essa fé que vai fazer esse povo vencer. É essa fé, meu Deus, que os trouxe aqui na tua casa, no teu santuário. É essa fé que fez essa pessoa parar os afazeres dela para assistir, meu Deus, essa transmissão, que vai fazê-la, meu Deus, conquistar até mesmo aquilo que aos olhos dela parece impossível, meu Deus. Ah, meu Pai, nós estamos nessa tarde de quinta-feira te buscando a tua presença, meu Pai. Então, meu Deus, nós te pedimos, o Senhor é aquele que tem poder para agir em nosso meio. Então opera, meu Pai, os teus sinais, os teus prodígios, as tuas maravilhas, meu Pai, porque esses que aqui estão vieram para ter um encontro contigo, e o Senhor se faz presente em nosso meio. Então desde já nós damos uma ordem a todo espírito contrário, a bênção, ao milagre, à vitória dessas pessoas que batem em retirada em o nome do Senhor Jesus, e que o teu Espírito, meu Pai, possa nos guiar a cada dia, e através dele nós possamos romper em fé. Amém, gente? Pode se assentar. E a fé é isso, é você colocá-la em ação, para que você possa obter dela o resultado. Porque fé todo mundo tem. Eu costumo dizer, Jorjão, que a fé é um item de série que quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós. Todo mundo tem fé, mas nem todo mundo usa fé.
O segredo da fé, de uma fé funcional, é você usá-la. Aí, a glória é assim. É você usá-la, é você colocá-la em prática todos os dias. Pastor, mas a minha fé é pequena. Eu costumo dizer que a fé que produz resultado é a fé que está sendo colocada em ação. Não importa o tamanho da fé. Não foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou que se nós tivéssemos uma fé assim, ó, do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a esse monte, sai daqui e lança-te no mar? Então, não é o tamanho que dá o resultado, é você praticar. E Hebreus nos ensina que fé é apenas a certeza das coisas que se esperam. E é você ter em você uma convicção de algo que você não está vendo, mas você crê. E a fé tem que ser assim. E aqueles que são da fé usam ela a todo instante. Eu costumo dizer que a fé ela teria que ser na nossa vida como o oxigênio, seu Walter. Porque o oxigênio, você está vendo ele? Mas você está fazendo uso a cada respirada que você dá. Então, a sua fé é assim mesmo. Você pode até não... A fé ela não pode ser algo que você tenha que ver. Ah, não, ó, esse aqui é a minha pedra da fé. Não, mas é o seu agir. E sabe onde nós medimos muito a fé das pessoas? No falar. Não existe ainda um aparelho, né, que quando você entra ali pela porta, a diaconisa vem ali se vem, encosta no você, e ele mede o nível da sua fé. Como que nós podíamos chamar esse aparelho, Jorjão? Fenômeno. Ferômetro, sei lá, alguma... mas não tem como. Mas se nós sentarmos, nós pastores, sentarmos com qualquer um de vocês, nós não precisamos nem de 5 minutos para ver o nível que está a sua fé. Porque, ó, a sua boca vai mostrar. Você vai falar se realmente o que está dentro de você é a fé em ação. Porque a fé é a primeira coisa, ela é o contrário da dúvida. A fé é o contrário do medo. A fé é o contrário de tudo aquilo que é negativo. Mesmo a fé podendo ser usada de uma forma negativa. Como assim? A fé não é a certeza das coisas que não vê? Sim ou não? E não tem gente que começa a ver problema onde não tem? Ou é só eu que vejo às vezes? O bispo nos ensina que 95% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Mas tem gente que fica tanto pensando negativo que a vida dela é um abismo atrás de outro abismo. É um problema atrás de outro problema. Então, no seu falar, no seu andar, determina o que está dentro de você. Se a sua fé ela é real ou ela não é. Se ela é uma fé positiva ou se ela é uma fé negativa. Tem gente que vem aqui, ó. É a 3ª semana que nós estamos fazendo o elo das águas do Rio Jordão. O jeito que a pessoa vem aqui, pastor Daniel, também determina se ela está na fé ou se ela não está na fé. Se ela crê que aquilo vai acontecer ou se ela não crê. Porque, acredite você ou não, tem pessoas que saem daí e vêm aqui pôr a mão porque ela vê todo mundo levantando e ela acha chato ela ficar no banco, mas ela não crê que o milagre dela vai acontecer. A pergunta para você nessa tarde é: você crê ou não crê? Você é os da fé ou você não é os da fé? Nós escolhemos, como falamos ontem, se nós vamos crer no milagre ou não. Tem gente que olha para cá e fala: besteira, precisa disso não. Mas dentro do que nós vamos pregar, eu quero deixar bem claro para você, que quando você vem aqui, coloca as suas mãos nessa água, determina, coloca na cabeça, tem gente que coloca nos olhos, eu mesmo estou passando por um problema na saúde, eu molho a mão, ponho a mão no meu estômago e estou na fé, porque eu creio que Deus vai me honrar. Assim tem que ser você. Por isso que muitas vezes você vai ver a pessoa falar: ontem eu estava fazendo a reunião das 8 horas da manhã,
E uma irmã chamou, pastor, quero dar um testemunho. Ó, eu estava com tudo coçando aqui, já fazia 3 dias, não tinha que tirasse aquela coceira. Eu vim, coloquei a mão nas águas, passei aqui, pastor. Foi como arrancar com a mão. Por que isso aconteceu? Por causa da fé dela. Mas isso aqui fez parte do milagre. Diga assim, para mim viver milagres, eu preciso entender que todo milagre tem um processo. Amém? Abra sua Bíblia comigo então no livro de João e nós vamos falar um pouquinho mais do processo do milagre na nossa vida. João capítulo 9. Você achou aí, João, capítulo de número 9, sim ou não? Posso ler? Diz assim, ó. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Somente até aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, fala conosco, meu Deus, nessa tarde de quinta-feira. Porque nós cremos, meu Deus, que o Senhor tem bênçãos para nós nessa tarde, mas que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos e com o nosso coração aberto e receptível à Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Veja que interessante. Jesus estava andando com os seus discípulos e de repente ele vê um homem que era cego desde nascença, ou seja, ele nasceu cego. Ele nasceu cego. E aí os discípulos olham para Jesus e faz uma pergunta, dizendo, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Quando a gente vai fazer aquelas provas de múltipla escolha, e a gente não tem certeza da resposta, a primeira coisa que a gente faz é eliminar aquelas que a gente sabe que erra, aquelas você tem certeza que não é. E numa situação dessa, que pecado teria se ele já nasceu cego? Se falasse que a cegueira veio numa caminhada, depois de alguns anos, podia falar que foi algum castigo, os discípulos podiam entender aquilo como um castigo, mas não faria sentido esse primeiro passo, ele dizer, ele pecou para nascer cego. Se já nasceu cego, ele teve tempo de pecar? Não. Então, com certeza não seria essa a resposta. Mas depois vem uma pergunta inteligente. Será que os seus pais pecaram? Por isso que ele está passando desse jeito? Por isso que ele está cego desse jeito? E Jesus fez questão de deixar bem claro. Nem ele e nem os pais dele. Aí Jesus responde, dizendo, ele nasceu assim, por quê? Para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então o que eu quero que você entenda? Muitas vezes você está aqui, você está acompanhando essa transmissão, e você está passando por uma situação difícil. E você se pergunta, mas o que eu fiz de errado para merecer isso?
Aí você está tentando sair de uma situação e você fala assim, mas meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, por que que isso ainda acontece na minha vida? Por que que eu ainda não consegui vencer isso? Deus te trouxe aqui para mim dizer que isso que você está vivendo, que você está enfrentando, faz parte do que Deus tem para operar na sua vida. Essa dificuldade é para que as obras de Deus manifestassem na sua vida. Então, a Bíblia fala que nós devemos ficar felizes quando enfrentamos certas provações. E você precisa entender que para mim, para você, conquistar algo com Deus, algo maior pela fé, nós temos que entender que todo o processo do milagre, ele vai ter um sentido para nós. Tudo aquilo que você está enfrentando hoje, até você conquistar a sua vitória, amanhã vai fazer todo sentido na sua vida. Aí você me pergunta, mas pastor, mas hoje não faz. Realmente, hoje não faz sentido nem para você, nem para mim. Como não faria sentido aquele homem estar passando por aquilo, por causa dele mesmo, antes de nascer, ou por causa dos pais dele? Deus, Ele quer que eu e você tenhamos essa confiança de dizer que todas as coisas vão cooperar para o bem das nossas vidas. E quando a palavra fala todas as coisas, é até mesmo aquilo que é contrário, aquilo que é ruim. Mas o que me chamou muito nessa atenção quando eu li novamente esse texto, é que Jesus responde assim, ó: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Não foi a obra de Deus. Então eu entendo que se fosse a vida dele, ele passou por tudo aquilo, ele estava cego, para que Deus somente o curasse, então seria a obra de Deus. Mas a Bíblia diz que é as obras. O que eu entendo com isso? E você tem que tomar posse disso na sua vida também. Quando os problemas surgem, quando as dificuldades surgem, Deus vem e dá vitória para você naquilo. Mas aquilo ali faz você ficar mais forte para vencer as próximas dificuldades na sua vida. Então aquele problema inicial, ele não serviu só para dar aquela vitória, mas você recebeu a vitória depois da luta e saiu daquela luta mais forte para enfrentar os demais gigantes da sua vida. Então tudo coopera, e não somente para que você tenha um milagre, porque o que você precisa, Deus vai entregar e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Mas não vai servir somente para aquele momento, porque você vai poder carregar aquilo com você. Aquilo vai fazer você ir cada vez mais longe na sua caminhada da fé e na sua caminhada de conquistas. Por quê? Deus, ele nunca vai entregar o grande dele sem você passar pelo processo antes. Você nunca vai receber tudo que Deus tem para dar, sim, se você não se preparar, se ele não for entregando aos poucos para você, porque tem gente que se perde na bênção se Deus entregar a bênção inteira. É como uma academia, você vai lá levantar peso, o professor, lógico, nós estamos falando do professor responsável, ele nunca vai dar o maior peso do seu limite, não, ele vai falar para você, ó, começa com esse, aí você vai um tempinho com aquele, quando vê que aguenta, você pega um novo peso, e aí você vai aumentando, igual a corrida, ninguém sai assim, não, vou correr, e sai correndo 42 quilômetros, não, ele vai fazer uma corrida de 3, de 5, de 10, de 20, até o corpo dele estar preparado para chegar lá, e correr os 42, aí tem os doidos que correm 100, correm 200, mas todos eles começou com pouco. Entenda, para que você venha receber mais e mais milagres, Deus primeiro faz uma coisa, você recebe a vitória. Aquilo traz o quê? Um aumento na sua fé. Com aquela fé maior, você vai para um desafio maior. E esse desafio maior vai te encher através do que você falou. Bom, eu já venci lá, eu vou vencer aqui também. Deus vai ser comigo. E assim foi. Não foi assim que Davi venceu o gigante? Quando ele foi enfrentar, ele falou, primeiro veio um leão. Eu venci o leão. Aí veio o urso. Eu venci o urso e eu vou vencer esse gigante também. Só que assim, quando se fala assim que Davi, eu respeito todo mundo, mas na minha concepção,
o gigante não foi o maior desafio de Davi na caminhada dele da fé. Davi foi perseguido pelo próprio rei. Davi foi perseguido pelo próprio filho. Então, eu acho que o gigante não foi o maior problema. Isso é uma opinião minha. Respeito todo mundo. E eu mudei de opinião quando eu estava assistindo em casa um dia, e passou um documentário lá na TV sobre o urso. E aquilo me chamou a atenção. Porque o cara lá da coisa mostrava que o urso, quando ele vai atacar, ele não vai assim. Ele se levanta. E ele vai assim em cima para atacar. Você sabe que Davi, ele enfrentou o gigante, sim ou não? Mas que tamanho era esse gigante? Tem gente que fala de 2,50, 2,80, até 3,20 metros. Ponto. Diz que Davi perto daria no umbigo do gigante. Ponto. Mas você já tem noção que tamanho que fica um urso quando fica em pé? O leão aqui, ataca aqui. O urso em pé, ataca aqui, ó. Ou seja, o gigante era grande? Era, mas não era muito maior do que era o urso. Deus nunca vai fazer grandes provações chegarem na sua vida se você não tiver enfrentado as menores primeiro. Porque Ele disse na palavra para nós que Ele não deixaria provação nenhuma chegar na nossa vida se Ele não tivesse certeza que nós pudéssemos suportá-la. Amém? Então, se esse problema chegou na sua vida, se essa situação chegou na sua vida, é porque Deus sabe que você pode vencer ela. Por isso que Ele permitiu, senão Ele não deixava chegar na sua vida. Quantas vezes você olhou e falou, se aquilo lá fosse comigo eu não aguentava. Já falou assim, sim ou não? Eu já falei muitas vezes. É por isso que Deus não deixou chegar na minha vida. Porque Ele sabia que naquele momento eu não estava preparado para aguentar aquilo. Pode ser que daqui 5, 10 anos eu esteja, mas hoje eu não estaria preparado. Mas fulano está, então para fulano Ele permitiu chegar. E para mudar, para fazer milagre, pode ser 2 problemas iguais, e Deus fazer o trajeto diferente. O milagre para acontecer na minha vida, não necessariamente vai ser do mesmo jeito que para acontecer na vida do Jorjão. Você conhece a história? Esse é o primeiro cego que Jesus curava? Não. E Bartimeu? O que Jesus falou para Bartimeu enxergar? O que ele fez? Fala aí, Jorjão. Quer ver? Enxerga. E pronto, ele passou a enxergar. Mas você leu comigo que na vida desse cego, o processo do milagre dele foi diferente. Primeiro Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos do cego. Aí ele fala para o cego, agora você vai lá no tanque de Siloé. Não podia ser qualquer lugar, não podia ser na torneira, não podia ser onde? Lá no tanque de Siloé, e lá você vai lavar. E quando você assim o fizer, você vai voltar a enxergar. Agora eu pergunto, precisava disso? Jesus precisava fazer, vamos usar esse teatro para que ele fosse curado? Não bastava Jesus virar para ele e falar, quer enxergar? Enxergue. E ele passaria a enxergar. Jesus levantou um menino que estava morto, só tocando no esquife, e o menino levantou. Ele chegou na casa da filha de Jairo e falou, menina, levanta, e a menina levantou. Milagre é milagre. Mas o que é mais fácil? Curar uma cegueira ou ressuscitar um morto? Mas cada milagre tem o seu processo. Respeite a caminhada sua. Pastor, mas se eu tocar nas águas, precisa tocar nas águas para ser curado? Se precisa, eu não sei. Mas se faz parte do seu milagre, faça, porque você vai ver a glória de Deus na sua vida. Aquele cego podia falar, eu não vou. Mas ele obedeceu. E ele foi lá. Entenda o processo, a gente lê muito rápido, mas para ele sair e chegar até o tanque, não é como eu fiz aqui, vim aqui, ó. Ele tinha um trajeto para ir. Ele era cego. Ele precisava de ajuda. Ele precisava que alguém o guiasse. Ou você acha que naquela época já tinha os cão-guia passeando lá? Não, ele precisava que alguém o guiasse até lá. Ele fez tudo o que era preciso para obedecer.
a voz de uma pessoa que ele nem conhecia. Eu vou além, obedecer à voz de uma pessoa que ele não via. E muitas vezes você vem aqui e você está nesse mesmo dilema. Quando o homem de Deus que está aqui à frente da obra, seja o bispo, seja nosso pastor, quem estiver aqui, lhe dá uma direção. Cabe a você fazer o que for preciso para obedecer. Porque todo milagre está ligado à obediência. Todo milagre está ligado à obediência. Você ouviu a gente falar de Naamã, sim ou não? O homem de Deus deu uma direção. Ó, vai lá e mergulha 7 vezes. Volto a dizer, precisava? Mas ele precisou fazer o quê? Obedecer. E não é querer fazer as coisas do nosso jeito. É fazer do jeito que Deus quer que façamos. Toda vez que você obedece, por mais estranho, vamos usar essa expressão, que seja o que lhe foi dito, o que lhe foi ensinado, mas você fala, não, eu creio, eu vou obedecer, você vai ver um milagre. E depois, se você quiser continuar lendo na sua casa essa história, quando ele vai lá, lava, volta a enxergar, as pessoas começam a olhar de uma forma e falar, mas não era esse que era cego desde nascença? Não era esse aí que ficava à porta da cidade? Era você? E ele responde, era eu. Antes eu não enxergava, agora eu enxergo. E aí começaram a questionar, mas quem fez isso? Ó, quem é eu não sei. O nome dele é Jesus. Ele mandou eu fazer isso e eu obedeci. E os principais da lei começaram ali, ó, a querer entender aquilo. Como que alguém que não enxergava desde que nasceu voltou a enxergar? Aí eles mandam chamar os pais dele. Vem cá, é o seu filho? É o meu filho. E ele era cego de nascença? Era cego de nascença. E como que ele está assim? Como ele está assim eu não sei. Só sei que antes ele não enxergava e agora ele enxerga. Por quê, meus queridos? O milagre de Deus na nossa vida não importa como vai ser feito. Porque milagre não é para explicar, milagre é para viver. Não, você não entendeu. Você não tem que explicar como aconteceu, porque vão perguntar, mas não era você que estava com problema no casamento? Não era você que o médico falou que não tinha jeito? Não era você que falou? Mas você, diferente dele, vai poder responder assim, sim, era eu não tinha, eu não podia, e agora eu posso, porque o meu Jesus me curou, o meu Jesus me deu a vitória, o Jesus que eu vou buscar toda semana lá na igreja, uma direção, ele estendeu as mãos sobre a minha vida e me honrou. Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, nós precisamos primeiro entender o processo do milagre. E quando eu falo entender, não é você olhar para ele e querer a explicação desse processo, não, mas quando eu falo que você tem que entender o processo do milagre, é você saber, não sei o porquê Deus está permitindo isso, eu não sei porquê Deus está deixando essas coisas acontecerem desse jeito, mas uma coisa eu sei, no final da minha caminhada, o meu milagre está preparado. Então, se preciso for lavar, eu vou lavar. Se preciso for eu correr, eu vou correr. Mas eu vou obedecer a esse Deus. E eu vou viver esse milagre. O problema é que quando a gente não tem certeza, ou seja, quando a dúvida entra dentro de nós, muitas vezes nós tendemos a não querer obedecer. Eu não obedeço porque eu acho que não é bem assim. Eu não obedeço porque foi o pastor Emerson que falou. Gente, se Deus quer falar com você, até a mula fala e o milagre acontece. Se eu não falar, a Bíblia fala que as pedras falam. O problema não é quem fala, o problema é quem crê, é quem acredita. O bispo me ensinou uma lição muito grande. Ele falou assim, Emerson, se até um bêbado parar e falar que vai fazer uma oração para me abençoar, ou der uma palavra de vitória na minha vida, eu tomo posse e eu acredito. Mas ele não tem consciência, ele está bem, mas Deus usa quem Ele quer.
Consegue entender a importância de você crer no seu milagre? De você crer na palavra que sai desse altar, a palavra que vem da sua vida? Porque muita gente, o poder das palavras são incríveis. Muita gente está com a vida derrotada hoje, porque algum dia alguém falou uma palavra para ela, e ela acreditou naquela palavra, e aquela palavra tem amarrado a vida dela até hoje. Você não vai ser nada, você não vai dar certo em lugar nenhum, você vai morrer na sarjeta, e aí vai, para não entrar em lugares mais... A pessoa acreditou naquela palavra. Agora, pessoas conseguem acreditar em palavras de maldição, e não conseguem acreditar na palavra de bênção, que é a palavra de Deus para a vida dela. As pessoas vão lá no pai de santo, na mãe de santo. O cara fala assim, ó, para você ter o seu milagre, você precisa acender 200 velas. Vai ter que ser uma de cada cor. Essa pessoa vai rodar o Brasil para achar uma vela de cada cor para poder fazer o que o pai de santo falou. Por quê? Porque ela acredita. Porque ela confia que aquilo vai resolver. Agora as pessoas confiam mais nas trevas do que na luz. Eu vejo pessoas que estão aqui com a gente, aí de repente ela olha, uma macumba. Pronto, ela trava de medo. Por quê? Porque ela acredita que aquilo pode fazer efeito na vida dela. E não acredita que o Deus que ela serve pode guardar e proteger ela de tudo isso. Porque eu não sei se você sabe, mas macumba pega, tá? Funciona, tá? Mas na vida de quem? Aquele que está com a porta aberta para aquilo hoje. Então, meu amigo e minha amiga, que nessa tarde você entenda. Chamaram os pais dele para confirmar e os pais falaram, é realmente o meu filho. E aí viram para ele e falaram, mãe, quem curou ele? Os pais falaram, eu não sei. Ele já é adulto, pergunta para ele, ele vai responder para vocês. A única coisa que eu sei é que antes ele não enxergava. E agora ele enxerga. E quando eu falei que o Senhor Jesus disse que era para as obras acontecerem na vida daquele homem, eu não sei se você notou isso, mas já fazem mais de 2000 anos que isso aconteceu, e até hoje se conta do milagre que houve na vida dele. Um milagre na vida de uma pessoa que creu. Se você crê no dia de hoje, o seu milagre também vai acontecer. E ele vai ser lembrado por muitos e muitos anos. Ele vai ser motivo para pessoas se levantarem na fé, porque eles vão ver o que Deus fez na sua vida. É o que eu falo, foi muito bonito o que aconteceu na vida desse cego. Ele teve, acredito que até então, o maior problema da vida dele resolvido. No entanto, a vida dele continuou. O tempo passou, e o que aconteceu com ele? Morreu. Legal, mas hoje é você que está aqui, é você que está vivo. Então é na sua vida que essa promessa tem que acontecer, é na sua vida que esse sonho que parecia para ele impossível tem que acontecer na sua vida também. Mas você tem que ter a mesma atitude que ele, você tem que confiar no processo do seu milagre. Deus falou, vem cá, e Jesus passou. O que ele está fazendo, hein? Por que ele não enxergar? O que ele está fazendo? Olha, ele cuspiu no chão aí, está fazendo um barrinho ali. Ó, passou. Aí ele, e agora? E agora? Gente, se eu que enxergo, se alguém encher meus olhos de barro, já não vou enxergar? Imagina ele. E agora? Vai lá no tanque, lava, e você vai voltar a ver. E às vezes a gente fala, viu? Vem domingo, Deus tem uma palavra especial para você, e você deixa de vir de domingo. Às vezes a gente fala para você, viu? Faz os 12 dias certinho, vai ser bênção para a sua vida. Você não faz os 12 dias. Faz os 120 dias, vai começar agora em julho. Vai com tudo, faça o seu melhor, você vai ver. Deus vai honrar, Deus vai fazer coisas que você nunca viu. Exatamente a frase que a gente viu. Coisas que você nunca viu.
e a pessoa não faz. Por quê? Porque ela não acredita no processo do milagre. Muita gente podia estar vivendo anos-luz à frente, se ela confiasse no processo do milagre. Porque o processo do milagre, às vezes, é isso. Às vezes, a sua jornada, a sua caminhada, não vai ter sentido. Vamos ser sinceros entre nós. Teria sentido Jesus cuspir no chão e fazer um barro para passar no olho dele? Tem uma linha teológica aí, que é... Gente, eu respeito, mas eu sei separar o que é milagre e o que não faz. Diz que porque ele era cego de nascença, ele não tinha o globo ocular. Então, quando ele fez aquilo, é como se Deus estivesse criando novamente ali o globo ocular, para que ele... Legal, uma visão bacana, mas precisa. Para Deus fazer ele chegar, precisava criar algo de barro? Não. Independente do que foi, se foi por causa disso, se não foi por causa disso. Uma coisa eu sei, Deus fez, o Senhor Jesus fez algo que não precisava aos olhos normais. Deus não podia hoje chegar e falar para você, ó, está resolvido, e a situação sua mudava na hora, sim ou não? Não bastava uma palavra dele agora, e tudo isso que você está enfrentando chegava ao fim? Sim ou não? Não tem hora que você fala, Deus, é só o Senhor fazer. E tudo muda. Mas o Senhor não faz. É que tudo isso é um processo para o seu milagre. Então você precisa entender que você já fez a sua oração, você pediu, você confia que Deus pode fazer. Como Ele vai mudar as peças, é Ele que decide. Mas uma coisa eu sei, se Ele vai pôr para lá, para cá eu não sei, mas eu estou andando em direção ao meu milagre. Se Ele vai pôr montanha, eu vou subir porque Ele vai me erguer. Se eu precisar descer no vale, eu vou descer porque Ele vai estar lá comigo também. Mas uma coisa eu sei, o final da minha caminhada é o meu milagre acontecendo na minha vida. Já foi viajar? Praia. Quem vai para a praia, ela precisa que aconteça o que lá? Sol. Se você fala assim, não, vou para a praia, e pega chuva na praia, apesar que eu prefiro chuva na praia do que chuva aqui em casa, tá? Ponto. Mas enfim, né? Mas, aí você está indo para o Guarujá, está pegando, descendo ali a serra, ali pela Imigrantes, Anchieta, e de repente você está indo, você sai daqui com sol. A hora que você chega ali na serra, o que acontece? Chuva. Você vira o carro ali na serra e volta? O primeiro retorno que tem, você vira e volta. Por quê? Porque primeiro, pode ser que a hora que você chegue lá embaixo não tenha nada de chuva. Segundo, pode ser que até que você chegue lá embaixo, passe a chuva. Ou pode ser que você pegue um dia só de chuva e os outros não. Ou pode ser que você pegue todos, mas o último tenha sol. Não importa, você não volta porque aconteceu algo no caminho. Por que quando você busca algo em Deus e vem uma chuva, vem um problema, vem alguma coisa no meio, você desiste e para de lutar? Por que você desiste e para a sua jornada? Aquele exemplo que o Emerson sempre dá, esse eu gosto muito. Você sai daqui da Paulista, está na porta da igreja, você tem que ir lá no shopping, tem um presente para você lá, você vai pegar o seu presente lá. Aí você sai daqui e vira Dr. Paulo, a hora que você começa a descer, a Dr. Paulo inteira, interditada. SEMAI, fazendo obra, trator, nunca tem isso em Piracicaba, mas naquele dia ele resolveu fazer um buraco em algum lugar. Aí você chega ali e olha, trânsito impedido, não vou mais para o shopping, vou voltar para casa. Vira o carro e volta para casa? Não. Você já procura um outro caminho, faz outra volta, faz alguma coisa, mas você não deixa de ir buscar o seu presente. Porque com Deus é assim. Quando a gente está caminhando rumo ao nosso milagre, acontece algum problema, acontece alguma obra, vamos usar essa expressão, a gente para e desiste em vez de fazer outro caminho e continuar caminhando. Será que não tem como continuar? Será que é impossível continuar agindo a fé? Aquele homem, independente do que ele ouviu, ele não desistiu do milagre dele. E até hoje, do mesmo jeito que muitos ficaram espantados naquela época,
Até hoje a gente se alegra em ver o que Deus fez na vida dele. Mas Deus só fez porque ele respeitou o processo. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Por isso ele desfrutou do milagre. Se você quer viver os milagres de Deus, entenda. O que acontecer no meio da sua jornada faz parte. Pastor, mas eu fui e parece que apagou tudo a luz. Não tem sentido nenhum. Eu não consigo ver sequer uma nuvem. Mas o moço, quando ia lá e o profeta estava orando, ele ia lá e falou assim, ó, não vejo nada. E voltava. Ó, fui lá e não vi nada. O profeta fala, volta de novo. E ele volta de novo. E não vê nada. E vai, e volta. Na 7ª vez, coincidentemente ou não, na 7ª vez, ele olha, ele dá até aquela limpada no olho assim, e volta para o profeta. Ó, seguinte, eu vi uma nuvenzinha, mas ó, é tão pequenininha que é do tamanho da mão de um homem. Esse era o tamanho do sinal que ele viu. O profeta disse, então vai, desce e avisa o rei que vai vir chuva sobre a terra. Você percebeu que para que todos esses milagres, 3 anos e meio não chovia na terra. Mas você percebeu que todos os milagres nunca vão acontecer de bate pronto? Sempre vai ter um processo. Ah, mas tem coisa que eu vi. Se a Bíblia fosse colocar todos os detalhes, lá em João fala que se fosse escrever só os milagres de Jesus, não caberia no total os livros que tem aqui na terra. Se eles fossem encher todos os detalhes, todos os milagres, não teria como nem a gente ler. Mas pode ter certeza, todo milagre teve um processo antes para que aquilo acontecesse. Morre o filho da sunamita. Ela deixa lá e ela vai atrás do profeta. E ela pede ajuda. E o profeta tem que ir, mandar primeiro lá o menino com o bordão. Depois o profeta tem que parar tudo que ele está fazendo, para o profeta ir lá. E ela tem que continuar acreditando nesse processo. E aí ela tem que ficar lá embaixo enquanto o profeta sobe no quarto onde está o menino. Aí o profeta tem que deitar sobre o menino. E aí depois entregar para ela. Jairo, a menina está doente, e ele vai, anda, chega onde está Jesus, e ali ele pede ajuda para Jesus, Jesus até fala que vai ajudar, aí Jairo vai todo feliz, porque Jesus falou que ia ajudar, aí no meio do caminho chega uma mulher, para Jesus, e ele com pressa, porque sabia que a menina estava doente, e ali aquela mulher recebe o milagre dela, aquela multidão até resolver quem tocou nele, quem não tocou nele, e ela contar o testemunho dela. Enquanto isso acontecia, chega um amigo, um dos funcionários, e fala, não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. Jesus está ali, está no processo. Jesus fala, não tema, vamos continuar a caminhada, você vai ver a glória de Deus. Deus manda eu te dizer, não tema, vamos continuar a caminhada, você vai ver a glória de Deus. E Jesus desce com Jairo, está todo mundo chorando, Jesus fala que ela não morreu não, ela está só dormindo, aquele que outrora estava do seu lado chorando, começa a tirar sarro da situação, porque como que ela está dormindo, ela morreu. Jesus entra lá, resolve e o milagre acontece. Tudo tem um processo, tudo tem um tempo. A única coisa que Deus te pede é, confia, é eu que estou cuidando. Acredita, é eu que vou fazer, mas apenas faça a sua parte. E a nossa parte é obedecer, a nossa parte é fazer o que tem que ser feito e entender que a hora que você tocar aqui nessas águas, essas águas estão fazendo parte do processo do seu milagre. Amém? Você crê assim? Então assim vai acontecer na sua vida. Se coloque em pé no seu lugar. Eu gostaria agora que você fechasse os seus olhos. E eu te pergunto, qual é o milagre que você precisa? Muitas vezes o Senhor Jesus chegava e perguntava, o que queres que eu te faça? E Deus, na sua infinita bondade, te trouxe aqui nessa tarde. E é interessante que a Bíblia relata que Jesus olhou para aquele cego e Jesus sabia que ele era um cego de nascença. Porque Deus sempre sabe das nossas necessidades. Para aquele cego podia ser mais um dia, mas aquele dia era o dia que Deus tinha marcado para começar a manifestar
o poder dele e a glória na vida daquele homem. Muitas vezes aquele homem saiu da casa dele pela manhã, como todos os dias. E ali parado ele falou, hoje é mais um dia. Mas ele não sabia que Jesus tinha marcado um encontro para mudar a história da vida dele naquela tarde. Deus te trouxe aqui, muitas vezes você veio como mais uma quinta-feira. Você falou, vou lá na tarde da bênção. Muitas vezes você falou, a pastora Kika vai orar, ela vai ministrar. Mas você chegou aqui e ouviu essa palavra, e ela entrou no seu coração, e você hoje está determinado a fazer a sua parte nesse milagre. Só que o que você não sabia era que Deus tinha marcado essa tarde para entregar o milagre na sua vida. O que você não sabia era que Deus ia te trazer aqui, para a hora que você tocar nessas águas, você começar a ver a glória dele se manifestando na sua vida. Então agora a sua parte é crer. Receba essa humilde oração enquanto eu consagro essas águas. Senhor meu Deus e meu Pai, o teu povo veio te buscar, porque eles creem, meu Deus, no milagre. Eles creem, meu Deus, que essa porta há de se abrir na vida deles, meu Pai. Meu Deus, eu creio no processo, e eu determino, meu Deus, pela fé, mais uma vez, essas águas consagradas a Ti, meu Pai. E a hora que essa pessoa tocar, meu Deus, a hora que ela obedecer a voz do Senhor, meu Pai, eu creio, tudo começa a mudar. Se existe algum mal amarrando, trancando, impedindo, esse mal vai bater em retirada, no nome do Senhor Jesus. Pai, aquele cego sofria desde a sua nascença. Muitas vezes essa pessoa está aqui, esse sofrimento tem acompanhado a vida dela há tanto tempo, meu Pai. Mas eu creio, meu Deus, que hoje o Senhor bota um ponto final nessa situação, meu Pai, e a honra alcança até ela. Ah, meu Deus, as portas começam a se abrir. Se é a doença, se é a enfermidade, ela sai daqui nessa tarde curada, meu Pai. Meu Deus, porque eu creio, grandes coisas estão por vir, meu Pai. Grandes coisas vão acontecer na vida dessa pessoa. E da mesma maneira que hoje nós falamos do que aconteceu na vida daquele cego, amanhã nós vamos falar do que o Senhor operou na vida desses teus filhos. Porque eu creio no milagre, na bênção e na vitória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Você vai sair do seu lugar, você vai tocar aqui nas águas, e depois você vai voltar para o seu lugar para nós finalizarmos na fé a reunião. Pode vir, toca no seu milagre, toma posse da sua vitória. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, usa-me,
eu quero te servir. Usa-me. Usa-me. Sou a tua imagem. Sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. E a diferença é essa. Nós conhecemos o final da história daquele cego, sim ou não? Mas você ainda não tem noção de tudo aquilo que Deus vai fazer na sua história. Então, por isso que você tem que continuar caminhando, por isso que você tem que continuar buscando, por isso que você tem que estar aqui de volta domingo, porque Deus tem mais para entregar para você ainda. Lembre-se, não é o milagre, não é a obra, é os milagres, as obras de Deus na sua vida. Amém? Então, domingo, 7h30 da manhã, 9h30 da manhã e às 18 horas, nós vamos estar dando sequência, né, no clamor com a busca do Espírito Santo e também a bênção sobre as famílias. Mas antes disso, sábado, 7 horas da manhã, o pastor Anderson está de volta com a campanha das portas abertas. 7 da noite, o jejum das causas impossíveis. E no domingo, como nós falamos, e como que é? E como que é? Certo. E o que eu disse? E como que é? E eu falei, como? Alguém ouviu falar ao contrário antes de agora? Não. Eu falei horários diferentes, mas ao contrário é a primeira vez que eu falei aquela hora. Então está aí na tela para quem está lá. Estava na tela para quem está aqui. 7 horas da manhã, o pastor Anderson Fécio volta com o jejum das causas impossíveis, com a campanha das portas abertas. E 7 horas da noite, não 7h30, 7 da noite, o Power Jovem. Então, corrige eu, mas corrige eu certo. Brincadeira. Vocês tinham entendido, sim ou não? Mas não podia deixar de jogar um confetinho em cima dele, né? Meu Deus do céu. Quem sabe você vinha no sábado à noite? Mas eu falei que as causas impossíveis é à noite, então você tem que vir à noite. Esse é o Jorjão. Quem que era? Quando não é o Maurício, é o Jorjão, né, gente? Vocês já perceberam? Brincadeiras à parte, nós temos um compromisso marcado no domingo, então, com o Todo-Poderoso. Amém? Lembre-se, pastor, mas faz parte do seu processo. Mas faz parte do seu processo. Mas se faz parte do seu processo, apenas continue caminhando e você vai ver um milagre acontecer na sua vida, no nome de Jesus. Se coloque em pé. Eu vou pedir para o pastor Daniel Souza fazer essa oração. Nessa oração, ele vai abençoar a sua ida embora, vai consagrar os dízimos, as ofertas que porventura você vai deixar lá na porta. Eu vou ajudar você aí, Alice, pode deixar. Mas eu vou lá, enquanto ele ora, eu vou lá, eu resolvo o problema. O bispo fala que a gente é medido pelos problemas que a gente resolve. Eu vou resolver esse problema até tudo acabar, tá certo? Mas saia daqui alegre, gente, saia daqui feliz. Pastor, mas está luta. Tudo bem, pode estar luta, mas a vitória é garantida. Então, se você crê assim, você vai ver que os seus dias vão ser dias mais fáceis nessa caminhada. Amém? Deus é contigo. Já deu tudo certo. Então, pastor, faz um pacotão aí, encerra tudo. Eu já abençoei os pertences que estavam no altar, coloquei a minha mão sobre as águas, ungi os seus pertences também já. Então, lá na porta você vai deixar o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição e vai embora. Porque a sua quinta ainda tem muita coisa para acontecer. A sua sexta vai ser uma sexta de milagres. O sábado você vai ver a bondade de Deus na sua vida. E no domingo nós estamos todos de volta no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Meu Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nós agradecemos ao Senhor por este momento que nós passamos aqui em Tua presença, meu Pai.
Agora nós pedimos, meu Pai, que o Senhor venha livrar o teu povo, Senhor Jesus, de todos os males. Senhor Jesus, para que eles possam retornar para os lares, para o trabalho, em segurança, meu Pai. Senhor, nós consagramos também os dízimos, a oferta. Senhor Jesus, um voto que o teu povo, Senhor Jesus, vai apresentar a Ti. Que o Senhor possa honrar, prosperando o caminho deles, em tudo quanto eles realizarem, meu Pai, que o Senhor possa estar à frente. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Levanta a tua mão direita, que o Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus abençoe, vão todos com Deus.